Boa noite, meus queridos. Começando com vocês mais um podcast. Pode viver. Tudo bem, Francesco? Você tá bom, meu querido? Eu que tô bem, uai. Hoje eu tô meio rouco, saindo de acampamento. Moço, eu achei que eu ia perder o resto da voz, moço. Eu achei que nós não ia fazer podcast hoje. Você acredita? Eu suspeitei, mas eu acredito muito no seu potencial. Obrigado, Francesco, por não desistir da gente. E hoje, nesse podcast maravilhoso, junto com vocês, junto com essa galera que nos acompanha, você que está entrando no canal, por favor, se inscreva, compartilha, entra no link, clica lá, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos, faz esse podcast chegar cada vez mais longe. E hoje, aqui comigo, nessa mesa, eu tenho essa amiga, essa irmã, Marciana. Você tá bom, minha querida? Eu tô bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse podcast, né? Um convite muito especial, um convite do céu, assim, que eu não esperava receber. E quando eu esperei, eu fiquei extremamente feliz, porque estar junto com você é uma alegria muito grande. Nega, deixa eu te falar, a honra e a alegria que eu tenho de estar com você é fora de base, né? Eu vou, né, falando assim, a Marciana foi uma das pessoas que mais apoiou o Nações, principalmente no seu início, né? Eu falo assim, foi uma das primeiras pessoas que eu contei, né? A gente tem todo o trabalho junto com o Padre Rômulo nos apoiando, o pessoal ajudando, os padres nos iniciando. Não dá nem para acreditar que eu acho que o Nações está indo para o terceiro ano. Não dá nem para acreditar, né? A gente tá falando, não, vai para o quarto ano. E a gente já está com tudo isso, é Forja, é conferência, é guerreiras, então Nações abriu um leque imenso. E saber que tudo isso você estava junto com a gente. Você não é só um fruto do Nações, mas é, sem sombra de dúvida, uma das mulheres que nos ajudou a fazer isso acontecer. Muito, muito, muito obrigado, minha irmã. Você não sabe a alegria e a honra que eu tenho de ter você aqui conosco. A alegria é toda minha, Douglas. E assim, falar de Nações é, na minha vida, de extrema importância, porque assim, é aquilo que eu me tornei a partir, né, do Nações, e hoje, se eu começo algumas pregações, estou fazendo algumas pregações, eu sinto que foi a partir do Nações, né? O Nações veio na minha vida e me deu aquele empurrão, dizendo assim, vai, né, sempre com seu apoio, sempre, né, com as aulas bem dinâmicas, com todos os ensinamentos. Então, assim, eu tive a coragem que antes eu não tinha. Então, o Nações veio e falou assim, ó, do seu modo, da sua maneira, só vai, né? E deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Então, assim, eu que sou extremamente grata, né, por Deus ter colocado você, a Aline, todos vocês na minha vida. Quantas coisas eu cresci, o quanto nós aprendemos com o Douglas, com as pregações do Douglas, né? Quero falar um pouco, né, do começo, como nós nos conhecemos. Então, assim, conhecer o Douglas foi por meio, né, de uma indicação de uma outra pessoa que disse, você conhece o Douglas? E aí eu disse, não, você não pode morrer sem conhecer essa pessoa tão especial. E aí, né, eu entrei em contato com você foi na nossa paróquia, fez uma pregação, era na Semana da Família. Isso, né? Mesmo. E aí, a partir dali, nós fomos, né, nos envolvendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais com você, te convidando cada vez mais, e você sempre presente na nossa vida, até o dia que você partilhou sobre o Nações, né? E a gente sabe dessa necessidade mesmo, né? O desejo que muitas vezes as pessoas têm dentro do coração. Eu queria tanto anunciar a palavra de Deus, eu queria tanto ser pregador, mas eu não sei como fazer, nem de onde começar, né? Então, assim, foi o agir do Espírito Santo. Deus vai moldando mesmo a vida da gente, né? Vai nos apresentando as pessoas, e as pessoas vão sendo canal de graça na nossa vida. E assim a gente vai realizando os nossos desejos e os nossos sonhos, e essas pessoas também vão fazendo parte. Então, assim, Nações, para mim, é essencial. É muito, muito bom fazer parte do Nações, Projeto Nações. É muito interessante quando a gente olha para tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente vai passando, e a gente percebe que a gente conseguiu plantar algo, né? Mas peraí, antes de a gente começar isso, eu vou começar errado. Pera. Eu queria conversar com você, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, nós já está falando. Exatamente. Uma pessoa fala, mas moço, quem é essa mulher? O que ela está fazendo? O que ela faz? O que ela come? O que ela vive? Eu queria muito que você falasse, apresentasse o pessoal quem é você, porque nós sabemos que você é esposa, é mãe, é pregadora, é pedagoga, é formada em letras e história, trabalha na PAI,
é psicopedagoga, tem um projeto, né, iniciou um projeto chamado Ame Mais, tem um leque de coisa que a gente pode, e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal entender quem é você. Ah, então tá. Então vamos lá, porque acho que é mais ou menos isso. Quando a gente começa a conversar, e eu tenho muito disso. Às vezes eu chego nos lugares, eu entro e eu saio, e eu não sei. As pessoas às vezes perguntam, mas quem era a pessoa? Então, assim, como você disse, já me apresentou, eu sou Marciana, sou de Moreira Salles, sou casada há 28 anos com o Alex, sou mãe da Laura com 15 anos, do Leonardo com 23 anos. Trabalho numa escola de educação especial, né, a PAI, Escola Rodrigo Barbato. Sou pedagoga, trabalho lá dentro da minha comunidade, na coordenação, né, do CPP. E eu, juntamente com meu esposo, também estamos, né, à frente da coordenação diocesana do acampamento. Então, assim, resumindo um pouco, é essa Marciana. Sou mãe, sou esposa, trabalho dentro da minha comunidade, amo servir a Deus, amo servir a igreja. Então, resumindo, é mais ou menos isso, a Marciana. Que massa. Marciana, a gente estava falando de tudo que você é, tudo que você faz, e a gente contou do início da sua trajetória ali como pregadora, mas eu queria saber como que começou a Marciana dentro da igreja, como foi a vida dela, a conversão, em que momento o acampamento chegou na sua vida, como que foi toda essa história de conversão e missão. Então, vamos lá. A Marciana, até um determinado ponto da vida dela, até uns 15, 16 anos, mais ou menos, então eu morava num lugar que era muito difícil o acesso, juntamente com os meus pais. Então, assim, eu não tinha uma participação, e não é porque meus pais não queriam, mas era uma fazenda num lugar muito restrito e muito distante da igreja e da comunidade. Então, assim, as pessoas até se assustam quando eu conto, às vezes, isso. Porque, assim, eu fui fazer a primeira comunhão quando eu conheci o meu esposo. Eu fiz a crisma quando eu conheci o meu esposo para o casamento, porque até então eu não tinha essa participação de comunidade, de igreja. Lembro muito da minha mãe que rezava com a gente, meu pai rezava todas as noites, via a fé muito presente nele, mas nós não tínhamos essa profundidade. E aí, quando eu conheci o meu esposo, né, o Alex, a família extremamente religiosa, minha sogra ministra da Eucaristia, né? E aí eu fui me aproximando, mas assim, levou ainda um tempo, né, nessa trajetória e nessa caminhada. E aí, aos poucos, pela participação deles, né, da minha sogra, então nós morávamos no sítio, então todos os sábados a gente ia para celebrações, né? Mas mesmo assim eu ainda não tinha aquele entendimento total, né, do amor a Deus, da fé, da participação da comunidade. Mas sempre acreditei, sempre tive minha vida de oração, e aí, diante de algumas situações que a vida vai nos apresentando, né, algumas dificuldades, a gente vai entendendo que sem Jesus nós não somos nada. E em meio a essas dificuldades, né, que a gente teve, né, às vezes dentro do nosso relacionamento mesmo, a gente foi buscando. E aí o primeiro encontro que nós fizemos se chama ECC, né, Encontro de Casais com Cristo. E a partir daquele encontro de casais com Cristo, Deus foi me moldando e me apresentando que não teria outro caminho que não fosse Ele. Pelo ECC, começou a acontecer os primeiros passos da minha conversão, Douglas. Dentro daquela simplicidade daquele encontro, foi me apresentado aquilo que eu deveria ser como filha, como mãe, como esposa. E aí eu comecei, mas não tanto me envolver ainda. Continuar, sabe? Participar da Santa Missa. Então, depois eu entrei na pastoral familiar. E eu lembro que eu sempre fui muito assim. Eu ia, mas eu não queria me envolver. E eu lembro um dia que nós tivemos uma reunião na pastoral familiar, que foi muito engraçado, porque daí a coordenadora chegou lá na frente, ia ter a Semana da Família, e ela pegou e falou assim, escuta, quem quer fazer tal leitura assim, assim, assim? E eu sempre fui aquela que nunca gostei de falar. Então, eu me escondia lá no fundo para que ninguém me enxergasse. E eu lembro que o Alex chegou em casa, olhou para mim e falou assim, escuta aqui, se for para a gente dar uma continuidade e servir a nossa igreja, nós precisamos assumir a missão.
Ou nós assumimos ou nós sumimos. E aquilo pesou muito forte. E aí eu fui me aprofundando. E aí veio o acampamento. Já participava da pastoral familiar, já tinha feito o ECC, achava que já sabia muitas coisas. E aí, quando eu vou para dentro do acampamento, né, foi eu e o Alex. O tema do nosso acampamento foi pedir, recebereis. E quando nós fomos, e quando eu fui para o acampamento, eu fui com esse propósito: Senhor, me ensina mais. Me leva para águas mais profundas. Eu quero conhecer mais de Ti. Abre caminhos, me traz um ensinamento, me mostra o que eu preciso ser. Eu quero ser uma discípula, eu quero Te anunciar, eu quero falar para as outras pessoas tantas graças que o Senhor já fez dentro da minha vida, mas eu não sei como fazer. E a partir daí, Douglas, Deus foi me apresentando caminhos. Fiz o acampamento, foi algo extraordinário na minha vida. E aí foi acontecendo os chamados, participando dos acampamentos, servindo dentro do ECC, continuando, até que chegou Nações na minha vida, né? E aí, quando eu fiz o acampamento, lá no acampamento, Deus já me suscitou algo. Que eu via os pregadores lá na frente e eu falava: Senhor, será que eu tenho condições? Mas eu pensava ao mesmo tempo: gente, eu tremo, eu não sei nem como falar, eu não sei nem como começar. E eu lembro que quando eu fiz o meu acampamento, numa formação que eu fiz com o Padre Rômulo, diante do Santíssimo, eu tive um encontro muito grande com Jesus. E a partir daquele encontro, eu saí diferente dali com um desejo muito grande de ser pregadora, mas não sabia como. Porque, né, a gente sabe que você vai começar que jeito? Você vai para onde? Você chega nos lugares, eu não vou chegar num lugar e falar assim: escuta, eu quero pregar. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem que ter uma caminhada, né? Você tem que ter um testemunho. Então, às vezes, a gente pensa assim: mas será que eu estou sendo testemunho? E quando eu chegar lá na frente para pregar, meu Senhor, eu vou falar o quê também, se eu não der conta? Então, aí o Nações vem e, graças a Deus, né? Por meio, né, daquelas aulas que eu assisti, convivendo com você e observando muito você também, né, na sua maneira, e você falava: só vai, né, se lança. Então, assim, aí eu foi dando esse processo de conversão na minha vida. Como nós dizíamos antes, ainda estou num processo de conversão. É uma luta diária, todos os dias. Né? Não é porque eu fiz o ECC, porque eu fiz o acampamento, que daí eu vou cruzar os meus braços e falar assim: oba, tá tudo certo agora, porque já passei por várias etapas. Não, eu sei que é um processo de conversão diário. Cada dia mais, Douglas, eu vejo as minhas fraquezas. Cada dia mais eu vejo aonde eu preciso pedir a presença de Deus para ser moldada, para que essas fraquezas se transformem em virtudes na minha vida. Olha, isso aí que você falou, achei de uma sabedoria surreal. A hora que você fala assim: quando eu fiz o ECC, fiz o acampamento, fiz outros movimentos, você olhou e falou: eu preciso aprender mais. Às vezes eu tenho uma impressão, e eu sei que eu decepcionei muita gente no Nações por causa disso, que as pessoas acham que acampamento, retiro ou o próprio Nações é uma formação da qual você recebe um diploma. Eu lembro até o dia que eu terminei o Nações, o cara falou: Douglas, quando eu terminar de ver o curso, de fazer as aulas, você vai dar algum diploma para nós? Eu falei: irmão, o diploma ele demora um pouco. Alguns vai ter mais rápido, outros mais devagar. Ele: por quê? Eu falei: porque o diploma é quando você morrer. Se você entrar no céu, tá tudo certo. Se você não entrar, não serviu para nada. Aí o cara ficou meio assim, sem graça. Eu falei: irmão, não é uma formação, não é uma escola, não é uma profissão. É a sua missão, irmão. Da qual você vai adaptar no seu tempo, na sua realidade. Sei que talvez ficou meio decepcionado, alguns ficam meio tristes, né, porque esperam que a formação valida ele naquilo que ele é. E eu sempre falo isso em toda formação do Nações. Antes de você achar que fala bem, viva o que você prega, né? De comunicadores, o mundo está cheio.
de testemunhos que vivem o que prega, a gente já está um pouco escasso. Então seja o testemunho. Marciano, você que está nessa vida de acampamento, movimento, missão, de servir hoje, graças a Deus, numa intensidade muito positiva, na sua realidade leiga, que isso é muito importante a gente ter, o que você acha que os servos de hoje necessitam? Olha, Douglas, eu vejo os servos, e aí eu sempre gosto de trazer primeiramente para mim. Você precisa dar uma continuidade na tua caminhada. Eu fiz uma pregação um dia, eu até comentei isso. Se a gente for esperar o próximo acampamento acontecer para você ter novamente um contato, se você for esperar lá dentro da tua paróquia o próximo retiro acontecer, para você ter uma intimidade com Deus ou dar uma continuidade no teu momento de vida, de fé, de oração, há uma probabilidade muito grande de se esfriar. Porque o que nós percebemos hoje é que falta essa conversão real. Em que aspecto que você diz essa conversão real, Marciana? Eu digo no sentido de que aquilo que você vivencia dentro de um retiro, como você mesmo bem diz, é um treinamento para a tua vida. Quando você sai lá fora, a partir da segunda-feira, você precisa começar a colocar em prática. Nós entendemos que o acampamento ou qualquer outro retiro, ele vem para nós termos um encontro com Jesus. Nos é entregue esse encontro com Jesus, e a partir disso sou eu com Jesus. Eu preciso dar uma continuidade. E como que eu dou essa continuidade? É lá dentro da minha comunidade. É lá dentro da minha casa. É vida de oração. Oração diária, oração com os teus filhos, oração com a tua família, participando lá dentro da tua comunidade, participando, claro, de todos os retiros e servindo nos acampamentos, mas também trazendo uma conversão. Porque assim, eu vou para o acampamento, eu tenho uma experiência de encontro com Jesus, e ali ele me mostra muitas coisas que eu preciso mudar, certo? Que me levava a pecar. Então, por exemplo, se eu estava no adultério, e se eu estou entrando num acampamento porque eu quero a minha conversão, quando eu saio eu não posso mais voltar para essa vida. E às vezes a gente ainda verifica muito pessoas que não estão entendendo esse verdadeiro sentido. E a nossa preocupação maior hoje, é o que eu sempre comento, né, o Alex, a gente sempre conversa muito sobre isso. Primeiramente, é a real conversão dos servos que estão ali servindo. Não porque nós queremos obrigar, mas porque o maior intuito é que as almas sejam convertidas para Deus. Então, nós temos que trabalhar para o nosso campista ou para um retiro de casais, enfim, que está acontecendo dentro da nossa paróquia, mas eu preciso primeiro olhar para dentro da minha vida. Porque eu dei até uma formação para os anjos esses dias, e aí perguntei para eles, nós fazemos muito uma pergunta, como que está a tua vida lá fora? Ou o que você vai fazer a partir disso aqui? E perguntei para eles hoje, como está a tua vida aqui? O que você está fazendo com tudo aquilo que você vivenciou dentro do acampamento? Aquele banquete que o Senhor te ofertou, como que você está mantendo essa chama acesa? Eu não sei se eu consegui definir. É perfeito o que você falou, sabe por quê, Marciana? Eu vou falar uma opinião minha, você me corrige, você discorda tranquilamente. Eu acho que a gente está fazendo uma pregação muito baseada no seu bem-estar, sabe? Que a nossa vivência maior está sendo só o agora. Eu acho que a ausência de pregações que nos façam entender sobre céu e inferno, sobre destino de alma, sobre vivência da salvação, se tornar uma pessoa salva. Exemplo, né, igual aquele exemplo que nos dão, né? É a mesma coisa que você dá banho em porco, sabe? Você deu um banho e solta ele volta pro chiqueiro. Às vezes a nossa convivência de fé e de servir é isso. Eu chego no acampamento, a minha realidade é estou me sentindo bem. Será que eu vou me sentir bem no meu serviço? Será que eu vou me sentir bem naquela pastoral? Sim, sentir-se bem faz parte, mas não é fundamental. A questão, a nova pessoa que eu me propus a ser, eu vou lutar e sofrer para que isso aconteça? Sabe, eu vejo que existe essa imaturidade nossa.
os novos campistas saem olhando a sua função no próximo servir. Nossa, eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir para aquilo. Nossa, eu gosto de fazer aquilo. Ok, talvez num próximo acampamento, mas a pergunta, a pessoa que você descobriu que Deus quer que você seja, você está pronta, apta, está com coragem para viver? Eu vejo que a gente está vivendo uma experiência de fé que não está se tornando profunda. Exemplo, eu enxergo Cristo, eu só não quero seguir Ele, sabe? Eu estou igual o filho pródigo não, o jovem rico, né? O jovem rico que queria ver Jesus, que queria encontrar Jesus, só não quis seguir. Eu acho que está virando isso, muitas experiências e pouco testemunho. E uma imaturidade no servir, né? A gente percebe isso, né? Sim. Então, eu vejo assim, e o que a gente sempre vem falando é bem essa questão de ir a águas mais profundas, né? Então, eu vejo que o acampamento ou qualquer outro retiro que a gente faz, você coloca ali o pezinho na água, né? Você já tem aquele primeiro encontro com Jesus. Mas aí é um processo de caminhada. Só que muitas vezes a gente estaciona e acha que desse jeito está tudo certo, está tudo bom ficar assim. Para mim já está bom. E aí eu não busco com Deus uma conversão verdadeira, uma intimidade. Porque é aquilo que você disse lá atrás, às vezes as pessoas querem ali uma receita pronta. E não existe uma receita pronta. É você que vai colocando os seus ingredientes dia a dia, né? É você que vai vendo quais são as suas qualidades, né? Aquilo que Deus pode aproveitar, as riquezas que você traz, mas aquilo também que são as suas fraquezas. E que você precisa lutar diariamente. Eu luto diariamente com as minhas fraquezas. Eu sei o que me leva a pecar todos os dias. E é uma luta constante. Então, assim, é necessário, sabe, Douglas? Eu vejo, assim, como você disse, essa questão mesmo da gente intensificar mais. Falar de assuntos que, às vezes, porque eu quero, às vezes, sentir muitas coisas. Eu quero me sentir amado, eu quero me sentir protegido por Deus. Só que, às vezes, é necessário acontecer a correção. Jesus muitas vezes corrigiu, de uma forma amorosa, mas ele corrigiu. E muitas vezes a gente vê que as pessoas vão para as formações ou vão para dentro da igreja, e aí quando fala-se alguma coisa, porque o não também é educativo, o não também corrige. E aí, quando diz alguma coisa que aperta o meu sapato, tá vendo? Olha lá, ó, tá falando para mim. E aí eu não volto mais. Ou aí, às vezes, eu saio falando, tá vendo o que aconteceu lá na missa, na homilia? O padre falou X, coisa assim, que eu acho que foi para mim que ele falou. E não é isso. A correção, ela vem, esse aprofundamento que nos é pedido, para que a gente possa se proteger até e conhecer mais da palavra de Deus, porque conhecendo da palavra de Deus, eu sei como me proteger. Isso faz uma necessidade, sabe, Marciana? Isso aí que você aprofunda é uma realidade. Nós precisamos conhecer mais a igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha. Ai, meu Deus. Vocês têm um projeto e algo que eu estou pregando loucamente, eu nunca imaginei que eu ia pregar tanto para casais de segunda união, sabe? Então, vira e mexe, a gente conversa e eu entro nesse tema. Eu falo que existe casais de, como é que vocês chamam? Nova aliança. Nova união. Nova união. Não, um casal de nova união. Por condições, né, por incapacidade, já foram casados, já tiveram, e tem essa limitação. E existe os casais que, na minha opinião, ainda não estão cientes do que realmente é o matrimônio e, sem objeção nenhuma, não casam, né? Mas esse casal que, sem objeção nenhuma, não casa porque não quer, não tem impedimento, eu acho que falta um processo de conversão ali, de entendimento. Agora, os casais de segunda união, nova união, que não têm essa capacidade, às vezes se sente deslocado na igreja. E vocês trouxeram um projeto, né, que é o Ame Mais, que veio com esse intuito. Você consegue explicar para nós um pouquinho disso? Ah, consigo. Esse projeto, né, ele surgiu
de uma conversa informal, né, com o padre da época, o padre da nossa paróquia, o padre Lucamir. Nós estávamos numa formação do ECC e ele chegou para mim e disse: Marciana, vamos fazer um encontro de casais de nova união, né, de segunda união? Por que ele fez essa proposição? Porque ele sentia muito quando ele recebia um casal, né, de segunda união com as suas dores, né, com as suas angústias, de não poder comungar, né, de, pelo menos lá dentro da nossa diocese, não poder ser padrinho, né, de batizado, enfim. E aí eu falei: não, padre, vamos fazer assim, que eu sou assim, você chegou, fez uma proposição, é de Deus, vamos caminhar junto. Então, se eu não souber fazer, eu vou mover céus e terras e vou descobrir quem pode ajudar. E aí nós começamos um trabalho. Descobri um casal, não lembro a cidade agora, e aí eles me mandaram um material do Grupo Bom Pastor. Só que aí o padre disse para mim: só que eu não quero um encontro de um dia, eu quero de 3 dias, como um encontro de casais com Cristo. E aí ele disse para mim: então você monta a estrutura do encontro. E essa estrutura do encontro, ela trabalhava um pouco mais a questão, o que diz, né, o tribunal, né, de nulidade, né, casais de segunda união, enfim. E aí eu conversei e falei: padre, vamos fazer um encontro de 3 dias, pensando primeiro naquela dinâmica mesmo do bom pastor que vai e busca a ovelha ferida. E primeiro cuida. Né? Então, vamos trabalhar com a espiritualidade, o perdão, porque eu tenho inúmeras amigas, né, que são casadas novamente, que traz muitas dores, que traz muitas marcas, muitos amigos também. E aí, assim, surgiu o Ame Mais. Foi um encontro que foi feito a primeira vez, foram os casais do ECC que fizeram o encontro, que trabalharam na equipe. E aí foi montado toda uma dinâmica, todo o material. E qual foi o ponto principal do encontro? Mostrar para os casais de segunda união o que eles podem fazer dentro da nossa igreja. Qual é o espaço que eles têm dentro da nossa igreja? Porque aquilo que eles não sabem, eles, tipo assim, eles já tinham conhecimento. Então, não era um encontro para falar: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sei o quê. Isso aí eles já sabem, tanto é que muitos já estão afastados por conta disso. Mas trazê-los para que eles entendessem que existem hoje, dentro da igreja, pastorais e movimentos que eles podem estar inseridos. Existe a comunhão da palavra, existe a comunhão espiritual. Né? Então, assim, trazer todo esse conhecimento, e foi algo extraordinário. Foi algo assim que trouxe um ensinamento muito grande, Douglas, para nós, porque assim, nós como casais, né, vamos dizer, né, de primeira união, quantas coisas às vezes dentro da nossa igreja a gente deixa passar, a gente não comunga. E não porque nós não podemos, muitas vezes nós deixamos para lá. E o amor, e como eles hoje estão envolvidos dentro da nossa comunidade. Como fazem, como participam, então é algo extraordinário. O Ame Mais é assim algo que eu sou apaixonada e encantado, porque assim é um olhar diferente, e surgiu na época mesmo, né, que o Papa pediu do Amoris Laetitia, né, que saísse em busca, né, que fizesse uma evangelização e que olhasse para os casais de segunda união, não com apontamento, porque a gente sabe que ainda tem muito isso, né? Até mesmo ainda dentro da igreja, a gente vê, aí que foi interessante que as pessoas começaram a falar assim: nossa, mas então agora vocês estão fazendo um encontro a favor, então é para todo mundo separar? E não foi esse o intuito do encontro. Foi buscar essas pessoas que estavam feridas e que estavam distanciadas da nossa igreja. E mostrar para eles que pela misericórdia, a misericórdia de Deus pode alcançá-los. Então, quem somos nós, muitas vezes, para apontar, ou julgar, ou condenar? Fulano não pode porque é um pecador, está vivendo uma segunda união. Então, o encontro ele veio para isso, para mostrar que eles tinham um lugar, eles têm um lugar dentro da igreja, e que, pela misericórdia de Deus, eles podem ser alcançados pela graça de Deus. Porque eles têm filhos também. E, muitas vezes, foi isso na conversa com o padre Lucamir, esses filhos também já estão crescendo afastados da igreja. Então, nós precisávamos fazer um acolhimento. E é algo assim maravilhoso mesmo. Marciana, deixa eu só abrir uma brechinha aqui, que eu quero voltar uma pergunta para você.
muito referente ao que você falou. Então, quero falar sobre os nossos apoiadores, a galera que faz esse podcast junto com você acontecer. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Tudo que você precisa em um só lugar. Tem aqui na Docilar. Brinquedos e presentes, utilidades tem. Tem, o menor preço tem também. Variedade em doces, venha comprovar. O que você procura tem na Docilar. O melhor atendimento vem logo pra cá. Tem tudo de bom aqui na Docilar. Docilar. O método Novos Passos é o maior treinamento do Brasil de humanização para a educação. Foi o melhor curso da minha vida. Realmente curso maravilhoso. Vale a pena, vale a experiência. Para toda a área. Uma experiência maravilhosa. Se tiver a oportunidade, faça. O MNP é extraordinário. Eu sou a nova Márcia depois de você vem. É excelente, é um curso excelente. Pra mim tá sendo muito gratificante. Cara, é extraordinário. Não tem outra palavra pra definir, eu tô apaixonada. Nós acreditamos que a mudança na educação vem de dentro para fora. Uma experiência, uma imersão de 3 dias que tem mudado a vida de muitos profissionais da educação. Seja bem-vindo ao MNP. Método Novos Passos, o maior treinamento do Brasil para a educação. Eu nunca mais vou te deixar. Cada história começa com uma intenção. Ele entra decidido, não para comprar apenas um presente, mas para surpreender quem ama. Aqui, na Além da Renda, recebemos cada cliente com atenção, respeito e acolhimento. Um café, uma conversa e o cuidado de ouvir. Ele nos conta sobre ela, seus gostos, seu estilo, sua essência. Com experiência, sensibilidade e olhar apurado, apresentamos as escolhas certas. Peças que unem beleza, conforto e significado. Cada sugestão é feita com elegância, discrição e segurança, porque sabemos exatamente como transformar sentimento em presente. No final, não entregamos apenas uma lingerie. Entregamos confiança, encanto, uma experiência memorável. Porque aqui, escolher bem vai muito além de comprar. É sobre viver o momento. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você.
Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no Whats e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Voltando aqui, Marciano, deixa eu te fazer um comentário que eu achei surreal. Surreal mesmo. Você falou assim que algumas pessoas, ao verem o projeto de vocês, tratou isso como um incentivo, né? Marciano, na sua ideia, o que passa na cabeça de uma pessoa que vê alguém ferido espiritualmente, como alguns casais de segunda união, que vê talvez uma pessoa perdida, que vê uma pessoa e ela não tem esse senso de enxergar o evangelho? E o pior, uma peste dessa está dentro da igreja. Né? Como que um ser humano desse que comunga, que se ela tem um pensamento, né, Francisco? Um pensamento de você excluir alguém por uma fraqueza, por uma injustiça, porque às vezes o casal de segunda união vem na sua injustiça. Uma mulher que casou com um homem que não prestava, um homem que casou com uma mulher que não prestava, que isso existe claramente, ou por infelizmente não se amarem mais, não haver a realidade desse casamento. Às vezes não existe a realidade desse casamento. Né? Às vezes casou por uma obrigação, casou por uma falta de oportunidade, casou por causa de filhos. Tantos outros motivos, né, Douglas? E hoje em dia na nossa sociedade, dentro da igreja, né, vamos falar assim, sendo mais direto, a gente vê pessoas com mais julgamentos do que estender a mão por mão e ter compaixão, né? Ter piedade, procurar instruir, talvez dar um discernimento, né? E por isso que é muito bacana ter alguém que desenvolva isso. Nossa, isso aí é fantástico, Francisco. Então, mas você acha, o que passa na cabeça, ou o que você acha que faz esses lobos se vestir de ovelha e ficar dentro da igreja? Nossa, que pergunta complexa, então, hein? O Douglas fez uma pergunta filosófica. Foi lá agora. na raiz. Eita, nós! Olha, eu acredito que não entendeu ainda o que é a misericórdia e o amor de Deus. Né? Porque a gente vê que Jesus, em todas as passagens, por uma situação mais difícil que ali estivesse aquela pessoa, ele sempre olhou, sempre acolheu com muito amor. E aí, de repente, vai se dizer assim, então, mas eles estão vivendo numa situação de pecado. Só que nós entendemos que o amor de Deus e a misericórdia de Deus vem e alcança. E eu vejo muito isso, Douglas, às vezes a gente aponta muito o dedo, entre a pessoa e Deus. Deus sabe o coração daquela pessoa. O julgamento vai acontecer entre aquela pessoa e entre Deus. O que cabe a nós, os ensinamentos que eu vejo, Marciana, falando agora, é acolher e amar, cuidar, trazer para dentro da igreja. E é claro, eu sempre digo isso, nós também temos as nossas restrições. Se eu estiver vivendo em adultério, eu não posso ir comungar. Se eu estiver vivendo numa outra situação de estado de pecado grave, eu não posso estar à frente pregando, sim ou não? Lógico, não, né? Não podemos. Não podemos, né? Então, voltando aí à sua pergunta, eu creio que não entendeu ainda o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Não sei nem ao certo te responder, né? Ou uma pessoa que acha que conhece já muito, né? Mas nada conhece, porque assim, olhar para todos os nossos irmãos, independente da situação. Puxa vida, se nós temos um Papa que na época nos disse, nos trouxe um documento dizendo que nós tínhamos que ser uma igreja de saída. Isso é de João Paulo II. Quando você pega a estrutura do documento e você vai estudar, Papa João Paulo II já dizia que nós tínhamos que acolher, que nós tínhamos que olhar para esses casais com acolhimento. Então, quem somos nós para dizer o contrário? Nós temos que fazer, eu acredito que aquilo, né, que Jesus nos ensinou. Eu acredito, não sei se eu consegui responder, porque você vai e me faz uma pergunta complexa dessa, né? A pergunta
foi maravilhosa e a resposta também. Uma coisa que eu achei muito legal que você tocou ali, falando sobre adultério, sobre pecados que se tornam escandalosos para a igreja, né? Ou para a igreja, não, para a sociedade. Mas também a gente tem que tomar consciência que o pecado não tem tamanho. Então, você ser um fofoqueiro, você ferir com a caridade, você falar mal do irmão, você não ter comunhão consigo, tudo isso te impede de estar na mesa do Senhor. Né? Alguns católicos estão confundindo, você me corrige se eu estiver errado, mas tem alguns católicos que estão confundindo santidade com meritocracia, né? Então eu mereço ser santo porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Não, meu irmão, não existe um merecimento, existe uma misericórdia que nos acolhe. Né? Você só está conseguindo vencer esses pecados por você ter força para conseguir fazer isso. Pela misericórdia está se derramando, por um propósito. E normalmente, isso é uma experiência minha, Marciana. Não sei nem o que você pode falar disso. Mas eu vou falar para você uma experiência minha. Você já parou para perceber que normalmente os que criticam os outros simplesmente estão tentando esconder os seus defeitos? É como se eu pegasse a ferida do outro e tentasse tampar a mutilação que existe em mim. Porque uma pessoa que ela tem tempo para falar dos outros, ela não tem tempo para ser feliz. Você já viu algum casal infeliz, incomodado com alguém? Você já viu alguma pessoa realizada com Cristo? Tem gente no acampamento que eu sinto até inveja, vou ser bem honesto, é inveja mesmo. A pessoa está realizada no servir dela. Eu falo, caramba, ele está ali talvez limpando um chão, ele está ali ajudando, ele está ali cozinhando, ele está ali pregando, ele está ali... Você olha para ele, existe uma satisfação no que ele faz. E quando você altera ele de setor, tira ele de lugar, você vê a mesma alegria em servir. Isso não quer dizer que ele gosta do que está fazendo, mas ele faz com gosto o que ele executa. Então, a gente percebe uma realidade nisso. A pessoa que ela é feliz na igreja, ela é feliz em casa, ela é feliz no trabalho, ela é feliz sendo ministra, ela é feliz assando carne, ela é feliz cuidando, vendendo rifa. Quem encontra o Senhor na sua totalidade, para de inventar moda e para de cuidar da vida alheia, você não acha? Sim, eu acho que é isso mesmo. E é aquilo que nós falávamos no início, é esse buscar essa caminhada diária, esse buscar esse alimento diário na presença de Jesus. Então, eu hoje trabalho muitas coisas em mim que antes eu não via, né? Então, a oração diária, a leitura da palavra de Deus, às vezes, mesmo sem entender muitas vezes, você faz a leitura. Hoje em dia nós temos os Google que você pode ir, né? Você não entendeu alguma coisa, você pode estar buscando um conhecimento maior, participação da Santa Missa, né? De extrema importância. E primeiro, ser a igreja dentro da tua casa, na tua família, com os seus. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, e o Alex às vezes me cobra muito sobre isso, né? A gente não pode ser lá fora ou falar aquilo que nós não estamos sendo. Então, eu vejo assim, a cobrança acaba sendo daí maior. Porque quando eu saio para fazer uma pregação, primeiramente, a primeira análise que eu faço, isso está sendo comigo? Quando eu vou falar que você precisa ter uma vida de oração diária, eu preciso olhar para dentro de mim, mas eu estou tendo? Quando eu vou fazer uma pregação sobre Maria, eu preciso olhar para dentro de mim e falar, mas espera aí, e eu com Maria? A primeira pregação sempre é para nós, né? O primeiro ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Normalmente, né? Então, e porque senão começa a não casar. Eu começo a viver no automático, sabe, Douglas? E eu vejo Deus, um dia, conversando com o padre Lucamir. Falei, nossa, padre, mas como é difícil às vezes, no nosso início de caminhada dentro da igreja, porque tem treta também, né? Às vezes tem aquele que falou de não sei quem, que não gosta de não sei quem, que brigou, e aí às vezes o ego fala mais alto. Falei, nossa, mas como é difícil dentro da igreja? Eu lembro que ele segurou na minha mão, olhou bem nos meus olhos e falou assim, filha, dentro da igreja está o homem ou a mulher que está no mundo lá fora. Então, as pessoas, com as falhas que tem lá fora, elas trazem para dentro da igreja. Só que existe um diferencial que eu
eu vejo, não se sustenta. As máscaras, elas caem no decorrer da caminhada com Jesus. Ou você é moldado e se converte, ou com o tempo, ou você para de servir, ou acontece alguma coisa, você embirra e não volta mais. Porque Deus, ou Ele vai nos moldando e nos lapidando, para que a gente vá se tornando verdadeiramente servo e filho nessa caminhada, entendendo o propósito que Ele quer, ou então nós acabamos nos afastando, sabe? Eu vejo muito isso hoje. Isso é é um desejo, né? A gente gera uma expectativa, a gente espera que as pessoas da igreja sejam de verdade. Eu não espero que o pessoal da igreja seja um pessoal que não tenha coerência com o que fala. Né? Até essa semana eu falei com a Aline, eu falei, amor, eu queria que a gente focasse muito nas nossas coisas. Ela falou, por quê, amor? Eu falei, eu tô cansado de ter partido na igreja. Ela, partido como? E partido, quando eu falo, não tô falando de política, não, eu falo assim, a gente defende pessoas sem entender que no fundo são duas pessoas feridas se machucando. Eu falei, então eu não quero mais ficar sabendo as picuinhas dos outros. Eu preciso resolver as nossas. Ainda falei desse jeito. Ela falou, amor, graças a Deus eu também quero isso. Porque chega uma hora que se você vai exigir das pessoas aquilo que nem você é. Nós não somos perfeitos, nós não somos o Cristo, por mais que temos como dever cada dia se aproximar mais dele. Mas infelizmente não somos, né, Marcela? Infelizmente o nosso padre não é. Quantos padres bons nós temos, né? E esses padres bons vêm acarretados também com defeitos. Quantos padres ruins que nós conhecemos que são acarretados também com qualidades. Então, quando eu olho um sacerdote, nada mais eu vejo do que um ser humano igual eu, que tem uma missão pesada demais também pela frente. O padre Rômulo falou isso de uma forma muito bonita, as dificuldades do sacerdócio, um vídeo nosso que viralizou. Foi fantástico a colocação dele, a luta do sacerdócio. E a gente tem que entrar na igreja com essa maturidade, né? São homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, tentando apresentar para o próximo um amor perfeito que é Cristo. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa vida. Eu acho que falta essa... Eu já falei essa palavra tantas vezes, né? Essa maturidade. A igreja está no mundo. E as pessoas que vêm para a igreja estão nesse mundo também, né? Eu acho que falta essa ausência de percepção, sabe? Perceber que nós estamos no mundo real, né? Isso. E entender também que nós nos completamos, né? As pastorais, eu tenho muito essa visão. Não é a pastoral X, a minha pastoral, só a minha pastoral que salva e que converte. Ou só o acampamento. Não, eu tenho que ter maturidade o suficiente e entender que o acampamento é um dos instrumentos. Mas existem pessoas que não vão passar pelo acampamento. Existem pessoas que vão passar pelo acampamento e não vão assumir dentro do acampamento. E está tudo certo. Porque até conversando esses dias com o padre, foi o que eu disse. Nós estamos fazendo um movimento para o acampamento. Mas e aqueles que não vão passar pelo acampamento? O que nós estamos propondo? E sabe, Douglas, ao mesmo tempo, eu vejo naquelas proposições que são feitas, pessoas vindo extremamente com sede, com vontade de saber, de conhecer. Então, assim, nós precisamos estar preparados, porque é isso. As pessoas vivem a experiência, mas aí o depois. Como que nós, como igreja, estamos que termo que eu vou usar? Como que nós estamos nos organizando para dar uma continuidade para essas pessoas? Porque eu já vi dentro do acampamento pessoas entrar diante do Santíssimo e olhar para a pessoa e dizer assim, mas cadê ele? Onde está ele que eu não estou vendo? Mas eu quero ver. E aí ali alguém da capela conversar e explicar. Mas depois que ele sai do acampamento, é uma pessoa que precisa de uma igreja de portas abertas para falar, vem filho, aqui, vamos dar uma continuidade. Você quer entender da palavra de Deus? Vamos ler sobre a palavra de Deus, vamos apresentar. As pessoas, muitos, a gente sabe que não tem ali os sacramentos. E aí quando ele se torna, porque a conversão implica em isso. Essas pessoas saem e aí depois faz parte da conversão, buscar uma catequese, fazer os sacramentos, batismo,
né? A primeira comunhão, o sacramento do matrimônio, porque muitos não estão. Quantas pessoas que eu recebi depois, eu coloquei um dia no grupo do WhatsApp. Falei, gente, tem alguma pessoa que não tem, né, o sacramento, gostaria de fazer? O tanto de mensagem que eu recebi no particular, eu quero voltar à catequese, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Como é que eu falo? Com quem eu falo? Entende? Então, as pessoas também estão buscando. E aí, cabe a nós que andamos um pouquinho, eu digo assim, ofertarmos, darmos a mão e continuarmos. Como assim? Existem pessoas excelentes dentro da nossa igreja, dispostas a servir, a ensinar, a caminhar junto. Porque, de repente, a gente fala no aspecto que todo mundo olha, vai assistir e vai falar assim, nossa senhora, mas como que está nessa situação? Não, a gente sabe de pessoas que às vezes criticam, às vezes a gente sabe de pessoas que não converteram, mas a gente tem pessoas que hoje a gente vai e a gente olha dentro da Santa Missa e a gente olha e fala, meu Deus, você vê uma pessoa que não tinha participação nenhuma, servindo como acólito na pastoral da acolhida. Então, isso é processo de conversão. Quando você faz um encontro de casais como Homem Mais e hoje você olha aqueles casais ali atuantes e perseverantes, talvez até bem mais do que a gente, né, que se diz estar participando e que pode estar participando, você olha, puxa vida, vale a pena esse caminhar, vale a pena esse se ofertar, esse se doar. Então, assim, falar, Douglas, de Jesus para mim, falar de servir, é algo que, assim, dilata o meu coração. Porque eu acho que não existe outro caminho que não seja estar servindo ao teu próximo. Sabe, estar se doando, estar tendo um tempo. E aí a gente vê que depois, às vezes, a pessoa faz, termina e não sabe para onde vai. Então, esse acolhimento é de extrema importância. Nossa, que bonito. Eu vou falar mais um pouco dos nossos apoiadores e vou te voltar a fazer uma outra pergunta que eu acho que vai ser muito legal. Dá uma olhada nos nossos apoiadores, olha essa galera que está ajudando a fazer esse podcast acontecer. Eu sou a Jéssica, sou aqui da Box 12, Peças e Serviços. Nós trabalhamos com o ramo automotivo há 9 anos. Trabalhamos com a parte de funilaria e pintura, martelinho de ouro, polimento, espelhamento. A gente faz venda e instalação de vidros para máquinas agrícolas, para veículos utilitários. Então, para você que está buscando qualidade e agilidade para o seu veículo, vem até aqui na Box 12 que a gente está te esperando. A Divino Amor veio até nós através de oração, de um cuidado de Deus. E nós temos aqui cada campanha, cada momento especial no calendário católico, nós temos maneiras de evangelizar as pessoas. A gente ensina, a gente evangeliza, a gente conversa e a gente acaba tendo laços amigos e também com clientes que a gente traz para a vida da gente. Estar na Divino Amor aqui em Cafelândia é uma experiência de fé. Ter a capacidade de entrar em um ambiente onde você enxerga família, sonho, propósito e valores da nossa religião. Então eu queria te convidar a vir conhecer, a experimentar, não simplesmente a esses objetos maravilhosos que nos levam ao sagrado, mas nos dá a oportunidade de sentir a presença de Deus e o seu divino amor nesse lugar. Nós da B Soluções, nós somos especialistas em recuperação de crédito.
Não aquela cobrança de 30 dias, 90 dias de vencimento, mas aquela cobrança mais complexa, que talvez você, empresário, pense que já tentou de tudo para resolver e não conseguiu. Mas por que nós somos tão bons na recuperação de crédito? Na B Soluções, o nosso time é totalmente treinado e sim, nós temos uma equipe dedicada para cada carteira. Todos os processos passam pela minha supervisão. O nosso time trabalha sempre com 4 pilares. O pilar da abordagem, da negociação, do recado e da fidelização. Não só isso, a nossa empresa está sempre se dedicando a atingir melhores resultados a cada dia. Se você que está me vendo, se você está me ouvindo, tem inadimplência, tem aquela dívida que você pensa, eu já tentei de tudo e não consegui, passa para nós que eu garanto um resultado excelente para a tua empresa. Viu essa galera? Faz um favor, segue eles no Instagram, compartilha, conheça esse pessoal, que essa galera é muito top, profissional demais em cada área deles, naquilo que eles fazem. Marcelo, eu queria te fazer uma colocação que eu achei muito legal do que você falou sobre o acampamento não ser, mesmo que eu acho que hoje o acampamento é um movimento da nossa geração, mas também entendo que não é para todos. Não é algo que veio, como eu posso dizer assim, algo que veio a satisfazer a necessidade espiritual de todos. Mas o acampamento é uma experiência e acredito eu, que existe uma necessidade da gente voltar para a igreja, porque o acampamento ele não nos dá isso, um pós, porque a missão do acampamento não é nos dar um pós, é nos dar uma missão dentro da nossa paróquia. O que você acha que hoje necessita desses campistas que estão saindo fervorosos fazer? O que eles precisam para continuar mantendo essa chama acesa? Olha, o primeiro passo foi aquilo que eu disse, Douglas. Você precisa buscar dentro da tua comunidade, né? Dentro das pastorais, dentro dos movimentos, estar inseridos. Como eu disse anteriormente, a nossa igreja precisa estar preparada para acolher e para receber. E a partir do momento que essa igreja está preparada, essas pastorais e esses movimentos, esse processo de conversão implica justamente isso. Você buscar dentro da sua comunidade. Por mais simples que ela seja, por mais pequenininha que ela seja, entende? Mas é ali que você vive. Porque é sempre o que eu digo dentro das pregações de um acampamento, por exemplo. Ali é um grande banquete que é ofertado para você. Só que aí, quando você volta lá dentro da tua igreja, dentro da tua comunidade, é o comum e é o simples do dia a dia. Então, é buscar dentro da tua comunidade, estar inserido dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, porque, na verdade, é isso hoje que os padres nos pedem. É uma grande cobrança, né? Porque nós sabemos que nós precisamos de leigos dentro das pastorais, dentro dos movimentos. Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas não vão passar pelo acampamento, mas existe lá dentro da comunidade, né, a pastoral da criança que faz um trabalho tão bonito. Meu Deus. Né? E tantas outras pastorais. E muitas vezes acabam ali, você chega, está sempre as mesmas pessoas, a pastoral da criança mesmo, aquelas senhoras já cansadas, né, já de idade ali, que estão, né, querendo que entrasse outras pessoas. Só que aquilo, a conversão implica isso, só que muitas vezes eu não quero. Eu quero onde dá movimento, onde dá muitas pessoas, aonde eu servi mais uma vez, daí eu visto minha camiseta, daí eu saio do acampamento, daí eu posto nos stories, né? Mais um acampamento, isso que é acampamento católico, né? Isso é que é ser igreja. Mas o ser igreja é você voltar e ir lá dentro da sua comunidade e buscar um lugar para você se inserir. Participar da Santa Missa, buscar o sacramento se você ainda não tem, ajudar de alguma forma. Meu ponto de vista. É isso que você precisa, até porque você dá uma continuidade, Douglas, numa comunhão com Deus, porque é aquilo que eu te disse, se você for esperar o próximo acampamento, há uma probabilidade muito grande dessa chama esfriar. E a gente vê assim, que um acampamento é uma grande fogueira que incendeia, só que aí depois no dia a dia você tem que ir jogando uns gravetinhos, porque aí esse fogo continua, porque senão vai apagar. E o que são esses gravetinhos? É estar lá dentro da minha paróquia,
é estar participando nos grupos, no grupo de oração, enfim, aonde eu tenho uma afinidade para poder estar. Meu pai, dá um corte massa, né, Francisco? Você tá louco, moço, que massa, Marcelo. Olha, que visão. Eu acho que o acampamento só é extraordinário porque ele é vivido com uma distância muito grande. Então, assim, vamos falar que você vai no acampamento a cada 4 meses, né? A 6 meses, 1 ano, né? Como é a realidade de algumas paróquias, ou vamos ao acampamento. É por isso que o acampamento é extraordinário. Porque é algo fora da nossa realidade que vem mexer ali com as nossas dores, a nossa sensibilidade. Mas o que nos mantém vivo é, sem sombra de dúvida, o cotidiano, né? Eu cheguei na casa de um amigo, um amigo meu chegou lá em casa e ele foi viajou ele e a esposa, tal, acho que deu uns 12, 13 dias de viagem. Eles chegaram na casa dele e já foram lá em casa. Quando chegou lá em casa, a Aline falou, eu fiz comida, tá? Arroz, feijão, músculo, farinha e salada. Ele olhou para nós e falou, graças a Deus, não aguento mais comer comida de ano novo, não aguento mais comer isso e tal. Ele foi falando. Por quê? Porque no fundo, o que nos sustenta é o nosso cotidiano. Sabe? Exemplo, eu sou apaixonado por panetone. Mas por que eu sou apaixonado por panetone? Eu só como no final do ano. Sabe? E aí eu falo, meu Deus, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo. Mas eu comecei a imaginar, imagina eu comer aquilo todo dia, vai chegar uma hora que o extraordinário ele vai passando. É igual pessoas que só vivem de acampamento. Me perdoa você que só vive de acampamento. Se você sai de um acampamento no outro, no acampamento no outro, no acampamento no outro, na mesma função, você já está atrapalhando, irmão. Porque você já acha que é dono, porque você já acha que sabe tudo, porque você se tornou insuportável e talvez você parou de viver lá fora. Ah, Douglas, eu sou a exceção. Você pode ser a exceção na regra, mas a maioria está assim. Na minha comunidade, eu sou catequista, na minha comunidade, eu do grupo de jovens. Lá, Marciano, eu não sou nenhuma pessoa extraordinária. Porque quando eu vou, talvez, em uma cidade, a minha pregação, o meu estilo é uma novidade. Mas para a minha catequese, não. Meus catequizandos, né? Para o meu grupinho de jovem, que às vezes está cagando porque eu estou falando, não. Então lá eu tenho a obrigação de ser de verdade. Dar o meu melhor, né? Eu vivi uma experiência dessa, né? A gente passou pelo Taborão, que estava lá com 3.500 pessoas quase. Fomos no encontro de campista no mesmo dia, 1.000 e poucas pessoas, eu acho que rodaram lá, maravilhoso. Fui em Piabiru, velho, eu vi um grupo de jovens num esforço danado, que colocou 40 pessoas lá dentro. Moça, a minha intensidade de pregar tem que ser a mesma, porque aqueles jovens que estão lá desejam e anseiam na mesma proporção. Sabe? A gente precisa entender que o pequeno tem a mesma força de um grande, porque em ambos os eventos, um evento de 100 mil pessoas e um evento de 10 pessoas, o objetivo é o mesmo, é salvar a alma. E a alma se salva no individual. Se eu não me conecto com você, se a palavra não tem sentido para você, não está valendo a pena. Então, a alma se salva no individual. E a gente precisa trazer isso. E a alma se salva no individual e no cotidiano. E isso que você disse é muito interessante, porque assim, seja 10 ou sejam 100, Jesus saiu para buscar uma ovelha, né? Então, se você chega num lugar e são 10 almas, são 10 almas. Olha, é um pouco mais do que uma que Jesus saiu, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e eu me preocupo, eu sempre digo isso nas nossas formações e até mesmo nas pregações quando nós somos servos. Às vezes a gente não ser pedra de tropeço. Eu tenho muito medo, às vezes, de um dia chegar e Jesus olhar nos meus olhos e dizer assim, olha, sabe aquele acampamento assim, assim, assim? Por causa da tua arrogância, da tua prepotência ou a tua falta de vontade, você fez de qualquer jeito. Aquelas pessoas não conseguiram a conversão. Então, eu tenho muito medo disso. Ou, às vezes, os não que a gente dá, muitas vezes, ao chamado que a gente tem. Né? Já parou para pensar, às vezes, quando alguém te chama para uma pregação, e tudo bem. Às vezes, você não pode ir, mas, às vezes, porque você não está afim, ou te chama para servir no ministério, não foi o que você quis servir. O quanto isso está linkado, o teu servir ali muitas vezes iria trazer a salvação para algumas almas. Então, vejo que isso é muito sério.
E uma outra coisa também, Douglas, quando a gente fala ali na conversão, de estar inserido dentro da comunidade, eu vejo uma grande importância também dentro da nossa casa. Como nós voltamos e como nós damos continuidade nisso. Porque a gente, às vezes, vê uma pessoa assim, ela era um usuário, por exemplo, foi fazer o acampamento. Daí ela saiu por lá, ela experimentou o amor de Deus, conheceu. Mas de ações concretas, ela precisa dar passos. Então, às vezes, ela vai precisar buscar um psicólogo. Ela vai precisar ir para uma clínica de internamento. E muitas vezes a gente vê, não sei se você consegue entender o que estou te explicando, ela para muitas vezes ali e ela não dá uma continuidade. Dentro da casa, eu percebi que eu preciso ter um diálogo maior. Eu preciso ter momentos de oração dentro da minha casa com os meus filhos. Eu preciso tratar melhor a minha esposa ou meu esposo. E aí, muitas vezes, essas ações a gente não coloca em prática, porque nós sabemos que a primeira igreja é dentro da nossa casa. E a gente ouve muito de pessoas que vivem personagens. Vão servir, ou estão até mesmo dentro da igreja, mas dentro de casa não tem essa prática. Não sou uma mãe perfeita, não sou uma esposa perfeita. Quero que você me entenda. Meus filhos estão ali me olhando e sabe Deus o que eles estão pensando de tudo que eu estou falando, né? Então, assim, mas a cada dia eu venho me cobrando, primeiramente, como que eu estou sendo dentro da minha casa. Porque as pessoas que eu mais amo são aquelas que muitas vezes estão sentadas assistindo a minha pregação. E, às vezes, o que o meu esposo está pensando quando eu estou falando? Mas que você tem que respeitar, você tem que ter paciência. E, às vezes, eu sou uma louca lá dentro de casa, ele vai estar olhando e vai estar pensando, mas peraí. Mas você tem que amar, você tem que dialogar com os teus filhos. Às vezes, meus filhos vão estar olhando para mim pensando, mas peraí, ela nem olha na nossa cara, ela nem conversa, ela nem dá um abraço, ela nem é uma mãe presente. Então, eu vejo que o nosso intuito hoje, o que a gente prega muito é essa questão. A nossa preocupação dessa real mudança, dessa real conversão, pequenos passos primeiro dentro da tua casa. É fácil? Não. Vão acontecer quedas? Vão acontecer. Eu escutei um dia um padre falando isso. Você vai cair muitas vezes, mas o importante é que você não permaneça no chão. Isso aí. Você levante e continue. Entendendo que existe uma igreja que está junto com você, que está ali para te acompanhar. Não ser os primeiros, às vezes. Tá vendo? Errou. Aí, eu disse mesmo que ia para o encontro e não ia acontecer uma mudança. Mas ir lá, bater nas costas, pegar no colo, trazer mesmo. Eu acho linda essa passagem dessa ovelha que Jesus vai, traz ela ferida, coloca nos ombros, cuida ali. Né? Então, eu acho que esse é o grande processo, né, de ser cristão, de ser igreja. Meu entendimento de conversão. Meu Deus. Marciana, é fantástico ter essa conversa com você, é fantástico falar da sua conversão, entrar em assuntos tão sensíveis, né? E você conseguir trazer essa clareza, essa simplicidade da sua própria vivência, né? Muito bonito você falar assim, os meus filhos estão aqui. Então, há um peso no falar, né? É horrível, eu falo assim, é horrível quando eu prego e eu penso, será que sou eu mesmo que estou falando isso para eles, ou sou eu mesmo que preciso ouvir isso? E a gente entra nesse conflito, né? Mas eu acho que você também vai ter a mesma sensação. O melhor elogio nosso é quando a nossa família começa a elogiar as pregações e falar que a gente está coerente, né? Minha irmã, e eu preciso encerrar esse podcast maravilhoso que está sendo falar com você, e eu queria te fazer o último pedido. Que você desse um conselho para esses campistas que estão saindo, essa galera que está começando, eles que acabaram de viver esse fogo do Senhor, né? Esse fogo do Espírito, e pudesse continuar a vida deles aí dentro do caminho de Deus, dentro da igreja. Um conselho seria que, na verdade, é um resumo de tudo isso que nós falamos, né? Você sai de dentro do acampamento e aí você olhou lá dentro para dentro de você e viu aquilo que precisa ser seus primeiros pontos, seus primeiros passos. Então, que você verdadeiramente comece a dar esses primeiros passos. Porque dentro do acampamento, ou dentro de qualquer outro retiro, né, quando a gente faz, a gente tem esse encontro com Jesus e a gente olha para as nossas fraquezas. Então, qual é a tua fraqueza hoje que você precisa transformar numa virtude?
O que você precisa começar a fazer hoje para dar uma continuidade nesse processo. E é o que eu vou sempre falar sempre as mesmas coisas, porque eu vejo que é os principais caminhos. Você precisa caminhar dentro da tua comunidade. Você precisa participar, você precisa fazer oração diária, você precisa participar da Santa Missa. Esses são os primeiros caminhos. E permanecer servindo também nos acampamentos. Nós não estamos falando aqui, então, quando nós dizemos a questão de estar só nos acampamentos, existe um caminho até chegar ao próximo acampamento. Então, você precisa continuar caminhando. Mas estar também presente dentro dos acampamentos reacende, né? Porque quando a gente entra dentro do acampamento para servir, parece que pega fogo o negócio daí, né? Você se torna um campista novamente, você relembra e você revive muitas coisas. Então, é permanecer nesse propósito que você assumiu lá dentro do seu acampamento, primeiro de modelo de conversão, as suas dores, as suas angústias, as suas fraquezas, e entender que existe uma igreja que te acolhe. Acima de tudo, existe um Deus que te ama de forma infinita. E eu vejo assim, cada chamado é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores, de nos convertermos. Esse chamado que você, para mim, vir fazer esse com vocês, podcast, né? Foi um chamado do céu, primeiramente. Porque nas minhas orações, só para fechar, eu sempre digo isso: Senhor, se for um chamado seu, sempre traga para mim chamados que vêm primeiramente do querer e do mover do teu coração. E eu não tenho sombra de dúvidas. O quanto eu tive que me preparar para estar aqui. E quantas perguntas eu fiquei pensando, Senhor. E eu perguntava, Aline, o que ele vai perguntar? E a Aline me deixava no vácuo. Falei, misericórdia, eu vou falar do quê? Então, né? Então, assim, cada vez que eu falo sobre Jesus, a primeira conversão vem para mim. Porque eu estou falando, mas antes de falar, eu preciso estar vendo se eu estou vivenciando isso na minha vida. E se não estou, quando eu sair daqui, eu tenho que analisar novamente e falar, peraí, precisa ser alinhado mais coisas ainda na minha vida. Eu acho que seria mais ou menos esse conselho. Minha irmã, muito, muito, muito obrigado, que Deus nos proporciona continuar juntos na missão. Amém. Né? Não só no Nações, não só nos acampamentos, não só nas pregações, mas na missão de família e casa. Que eu lembro muito que em Cantu foi o tempo que a gente ficou mais junto, e eu saí de lá te admirando mais ainda como pessoa, como pregador eu não preciso falar, mas como ser humano, como mãe, como esposa, como amiga. Foi maravilhoso te conhecer. Muito, 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 muito obrigado. Que Deus te abençoe demais. Eu que agradeço, né, o convite do céu, e assim, foi realmente, cada vez que eu estou junto com você, é um aprendizado muito grande, né? E foi muito engraçado, só para fechar lá em Cantu, um dado momento, que você olhou para mim e falou assim, se liga, presta atenção nisso que está acontecendo. Acho que você não se lembra. Presta atenção nesse momento que está acontecendo agora, porque isso te traz ganchos e o quanto eu aprendi em estar observando aquele momento. Porque você estava numa partilha, num determinado lugar, e eu olhando para lá, olhando para cá, e depois você falou para mim assim, presta atenção, porque tudo é o mover e o falar de Deus. E o quanto hoje eu trago isso para a minha vida. E o quanto eu me espelho, e o quanto Nações foi para mim algo extraordinário. Foi algo maravilhoso e está sendo. Então, conte sempre com o meu carinho, com a minha amizade, com as minhas orações. Você e a Aline sabe que, assim, nós não temos distância. Aquilo que tiver necessidade de ser feito para estar ajudando e evangelizando, nós estaremos junto com vocês. Amém. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Deus te abençoe e até próximo. Pode viver. Tamo junto.